A paz do Senhor a todos. Hoje nós queremos falar ainda sobre quem nós somos. Eu já falei que nós somos uma igreja, e eu já falei o que é uma igreja, mas nós somos que tipo de igreja? Nós somos uma igreja evangélica. Que significa ser igreja evangélica? Nós somos uma igreja evangélica porque nós pregamos e vivemos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos nessa terra com uma finalidade de obedecer ao mandamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lá em João capítulo 20, versículo 21, nós vemos Jesus dando ordem aos seus discípulos. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus está, nesse instante, falando a todos os seus seguidores que eles tinham uma missão. E essa missão na terra era a mesma que o Pai deu a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em João 20, 21, as palavras de Jesus disse: assim como o Pai me enviou. E Jesus veio a esse mundo, não foi para ser um líder político. Jesus veio a esse mundo, não foi para ser um grande empresário. Jesus veio a esse mundo, não para ser um grande filósofo. Jesus veio a esse mundo trazendo uma mensagem transformadora, uma mensagem de amor, uma mensagem que transforma. E por isso ele nos mandou do mesmo jeito que o Pai o enviou. Eu vou repetir João 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. E para que a gente possa ser um enviado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos manda a esse mundo, trazendo uma paz que o mundo não conhece. Somente aqueles que conhecem Jesus podem desfrutar dessa paz, que independe das circunstâncias. É uma paz espiritual, é uma paz de alma, é uma paz que pode o mundo estar sendo destruído, mas essa guerra, essa violência não consegue tirar a paz daquele que é evangélico de verdade, que vive o Evangelho, que prega o Evangelho. Mas Jesus nos advertiu. Ele disse que nós não iríamos viver num mundo que aceitava com facilidade essa nossa mensagem transformadora. E por isso ele nos advertiu dos perigos que nós enfrentaríamos aqui nesse mundo. Lá em Mateus 10,16, você vai olhar aí na nossa tela, que está sendo reproduzido as palavras do Senhor. Eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sabemos que a ovelha, ela não tem nenhuma arma de defesa, ela não tem instinto de defesa. Agora imagine, você sendo uma ovelha no meio dos lobos. Eles vão querer destruir você. E eles não conseguem destruir, porque a única arma que uma ovelha possui, essa arma de defesa, de ataque e defesa que ela possui, é o seu pastor. E nós temos um pastor que cuida de nós, que não deixa que nós sejamos destruídos nesse mundo cercado de lobos, porque ele nos defende. Ele é o nosso pastor. E mesmo diante dos perigos desse mundo, a paz que ele nos concedeu, ela é conservada, porque ela é uma paz que o mundo não pode nos tirar. Nós vemos uma igreja no meio do mundo hostil, cheio de perigos, cheio de tentações. E o lobo não pode nos destruir. Então ele vai tentar nos conquistar.
ele vai tentar ser bonzinho conosco, e esse bonzinho entre aspas, e ele começa a mandar armadilhas para que a igreja caia, e assim ela deixe de cumprir a sua missão primordial, que é pregar o Evangelho. E quando a igreja deixa de pregar o Evangelho, ela pode até ser uma igreja, mas ela deixa de ser uma igreja evangélica. E nós vemos que esse perigo é iminente. E tem muita gente que está caindo, que está sendo aliciada pelas ofertas que os lobos oferecem à igreja. E por isso nós vemos muita igreja se transformando em partido político. O seu púlpito, na época das eleições, se transforma em palanque político e deixa de ser o local aonde se prega o Evangelho. Os seus pastores passam a ser líderes políticos e muitas vezes ganham almas não para Cristo, mas ganham almas e se esforçam para ganhar almas, porque ele quer transformar essas almas em futuros eleitores. A igreja é evangélica, prega o Evangelho, não prega partido político. A igreja só tem um candidato, e ele pede que todos escolham esse candidato, e esse candidato é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É ele um único candidato que uma igreja pode oferecer a esse mundo que precisa de um Salvador. Existe uma segunda tentação que as igrejas precisam se despertar para não cair nessa tentação, que é a tentação de enriquecer. As igrejas se transformam em empresas, deixam de ser uma igreja e deixam de ser evangélico, porque agora o único objetivo é ganhar dinheiro, é arrecadar dinheiro e deixar a sua liderança riquíssima. E quando se faz isso, quando a mensagem principal é o dinheiro, a igreja deixa de ser evangélica e passa a ser uma empresa. E os pastores deixam de ser pastores e passam a ser empresários. Nós vemos aí os perigos que uma igreja enfrenta. E a igreja brasileira tem caído nesse engodo dos lobos que cercam a igreja. A nossa finalidade nesse mundo é única. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Então a finalidade da igreja, mais uma vez, é essa: ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E por isso nós somos uma igreja evangélica, porque nós pregamos o Evangelho e vivemos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no livro de Isaías, capítulo 52, versículo 7, há um elogio divino a nós que pregamos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho que, segundo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não existe nenhuma mensagem que seja o poder de Deus para a salvação. Não existe nada que substitua o Evangelho. O médico pode curar, mas ele não pode salvar a alma de ninguém. Muitas coisas nós podemos obter com o auxílio dos homens ou das instituições humanas, mas somente o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, que aceita esse Evangelho. Eu falei que o livro de Isaías dá um elogio àqueles que pregam o Evangelho. Lá em Isaías 52, versículo 7, diz assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a paz, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina.
Isso nos estimula a cumprir a missão da igreja. Nós somos igreja evangélica, porque nós somos um povo que se reúne com a finalidade de pregar o evangelho a toda criatura. E a comunidade evangélica Eterna Aliança, ela cria meios para que outras pessoas aceitem, escutem esse evangelho e aceitem Jesus como Salvador. Que nós possamos continuar com um propósito firme de não sermos seduzidos pelos reinos deste mundo e sermos fiéis na pregação do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho, portanto, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Interessante a palavra evangelho. Evangelho significa boas novas. Então, na antiguidade, na Grécia Antiga, aquele que levava as boas notícias, eles eram elogiados pela sua boa notícia. E por isso eles eram chamados de evangelismo, de evangelistas. E as boas notícias eram chamadas de evangelho. Então, o evangelho são as boas notícias de Deus para nós. Deus tem umas boas notícias para nós. E eu tenho uma mensagem de boas novas para você. A mensagem de boas novas é que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. E Jesus está aí, próximo de você. Está ao seu dispor para cuidar da tua vida, para salvar a tua alma, para trazer paz no seu coração. Basta você pedir isso a Ele e se submeter à sua vontade. Que Deus te abençoe.